Programa geral, um programa sobre tudo e o resto. No programa de hoje a gente vai falar sobre a crise grega e os problemas na economia mundial. Ângelo, quais são as origens dessa crise, né, grega e como isso vem atrapalhando a economia daquele país e a economia do continente europeu? A origem é a mesma de todas as crises, assim, né? Inerente à economia e é gastar mais do que arrecada. Mas o que eu acho que tem de novidade é que talvez seja a primeira crise em que o país não pode tomar as medidas que tomaria normalmente, que é desvalorizar a moeda e a partir daí buscar uma recuperação. Mas aí por causa do euro ele não pode fazer isso. E como é que os países europeus estão se situando frente a uma crise de um país que necessariamente nem é um dos mais fortes do continente, mas que inevitavelmente eles precisam tratar com, vamos dizer assim, com carinho, porque também isso mostra um pouco da própria força da economia europeia, né? Então não dá para simplesmente desprezar o que está acontecendo na Grécia e deixar eles se virar por conta própria, porque isso reflete justamente na própria forma deles atuarem economicamente. Mas eu acho, a principal questão eu acho que nem é econômica. Eu acho que se usa os problemas econômicos, se usa as questões econômicas para fazer uma disputa que é política, assim. Eu acho que há disputas dentro da União Europeia e contra a União Europeia e a favor da União Europeia, né? Que a Grécia acaba caindo nisso, né, nessa dimensão política, né? Mais do que a dimensão econômica. Não que não tenha problema do lado econômico. E a gente já vê a participação da população grega nesse cenário aí, que é bastante traiçoeiro, vamos dizer assim, bem cruel para a população, porque também acabam as dificuldades aparecendo, né, muito mais evidentes no cotidiano dos gregos e a população acaba talvez até nem tendo os argumentos suficientes para reagir em frente a uma crise dessa. Assim, como é que a população comum se vê num cenário tão caótico economicamente como esse? Que a gente... Talvez isso seja o mais interessante para quem está de fora, claro que não tem, mas é que a questão na Grécia hoje é a primeira vez que a gente tem que se deparar com decisões sobre a soberania do país que foram tomadas lá atrás, mas que ainda não tinham sido testadas, né? O país não poder controlar sua própria moeda, o país depender de todo o funcionamento econômico dele, depender de outros países. Então, se tu pega um exemplo, a Grécia, o pessoal fez um referendo e votou para não aceitar o acordo. Só que, ao mesmo tempo, tu depende do resto da Europa que não votou no referendo. E o dinheiro que a Grécia usou internamente para manter a busca de um estado de bem-estar social e uma parcela gigante de funcionário público e tal, mas aí para resolver isso depende do dinheiro da Alemanha ou da França. Então eu acho que traz essas questões de soberania, traz um cenário bem interessante, assim, eu acho que mostra como é que o futuro vai ser como é a Grécia hoje. Tu falou da Alemanha. A Alemanha sempre vem nos últimos anos demonstrando um papel de liderança no bloco europeu, né? Esse papel de liderança pode ser abalado por crises como essa? Pode a gente ter de repente aí uma mudança do país que lidera, da Alemanha, por exemplo, para uma economia um pouco mais forte, como por exemplo a Inglaterra, ou mesmo um outro país como a França? Eu não vejo como disputar com a Alemanha pela força econômica que a Alemanha tem, mas talvez o que aconteça seja meio ao contrário, assim, essa projeção que a Alemanha, esse papel de liderança que a Alemanha está assumindo e que vai além do econômico, né? O pessoal vê que tem já várias questões internacionais que ela já está se envolvendo, já está participando de discussões que desde a Segunda Guerra ela se mantinha afastada. O que pode acontecer é a própria Alemanha, os próprios alemães acreditarem nesse discurso de liderança e decidirem que, sob certo aspecto, estão carregando o resto da Europa e decidir não querer fazer mais isso. Então eu acho que o risco moral que a gente tem aí
é da Alemanha acreditar nesse discurso que ela está usando agora. E numa análise um pouco mais macro do cenário global, os Estados Unidos também representam ainda hoje um papel fundamental na economia, né? Mexendo com as economias de todos os países, inclusive os países europeus. Essa crise pode ter uma influência direta, por exemplo, no papel dos Estados Unidos enquanto a nação hegemônica, no sentido em que ele pode talvez aí pegar mais áreas de desenvolvimento que a Europa meio que não consegue lidar, assim, crescendo economicamente mais até do que a Europa? Eu acho que a grande questão que está em jogo é a União Europeia, né? Assim, a Europa atuar em uníssono, assim. A questão é a União Europeia, não só o euro, mas a União Europeia vai sobreviver a essa crise, porque os Estados Unidos é o único grande país em território, em população, em econômicos que tem, assim. Então, se não tiver com a Europa desunida, mesmo a Alemanha não tem como competir por causa de tamanho, próprio tamanho, assim, não tem condições de competir para uma hegemonia com os Estados Unidos. E os países que têm tamanho e têm população, como, sei lá, a China, ou o Japão, ou mesmo o Brasil, ou qualquer coisa do tipo, não tem condições econômicas de competir por essa hegemonia. Então, acho que a grande questão que está em jogo é a viabilidade do mundo multipolar. Se vai se manter apostando nisso, que eu acho que a grande coisa que a União Europeia traz é isso, né? Tu superar a hegemonia, não no sentido de assumir uma hegemonia própria, mas a hegemonia deixar de ser um objetivo a se buscar. Eu acho que a União Europeia aponta para isso. Tu pode apostar mais na cooperação do que na competição. E isso que eu acho mais importante. Assim, eu acho que não há projeto político ou projeto de civilização mais importante do que a União Europeia nos últimos, 500 anos. Mesmo para os países da América Latina, é interessante que essa não hegemonia americana, ou uma hegemonia mais dispersa em vários países, também continue, né? Porque, na verdade, esses países eles se apoiam e eles também fazem a economia girar para que os países da América Latina também possam trocar suas mercadorias, enfim, ter uma relação economicamente viável para os dois lados, né? Tanto para a América Latina em relação à Europa e vice-versa. Eu não tenho dúvida de que quem mais se beneficia com isso são os países, principalmente da América Latina, porque aponta uma possibilidade, assim, aponta que tu pode construir alguma coisa nesse sentido. E quanto mais comércio, quanto mais integração, menos chance de tropeços autoritários ou coisas do gênero, menos chance de tu se colocar autoritariamente dentro da tua própria população. Então eu acho que aponta um caminho, e por isso que eu fico tão preocupado de estar se consolidando um discurso de que o problema é a União Europeia, né? Porque é muito diferente tu dizer que o problema é a União Europeia de dizer que a União Europeia tem problemas. Eu acho que tem a questão do país não ter o controle sobre a emissão de moeda, a maneira que se organizou até aqui os países, isso é muito problemático. E tem outras questões envolvidas. O Brasil, com o Mercosul, por exemplo, está de certa forma segurando o Brasil em algumas coisas que ele não estaria fazendo sozinho. Essas questões existem, são problemas e tem que se resolver. Mas eu acho que o caminho da cooperação e de uma união, desde de poder comerciar, como de poder passar para os outros países, eu acho que tudo isso é um grande salto civilizacional para a humanidade, assim. Eu acho que é um caminho que não dá para desistir dele, porque a Grécia quebrou. E para fechar, assim, essa crise também ela serve de um alerta, né, para todos os países de que essa economia interligada, como se propõe, por exemplo, a economia europeia, também tem os seus trancos e barrancos, né? Então, que lições dá para tirar de uma crise dessa, lembrando que já é uma crise que vem de anos, né? Não é uma coisa dos últimos meses ou do último ano, ela é uma crise já relativamente duradoura que tem cada vez mais apresentando sinais de que ela não vai se resolver de forma imediata, que ela vai precisar ainda de um lento processo aí para solucionar esses problemas. Quais são as lições que ficam
para a economia global nesse momento? Talvez a grande coisa seja justamente a gente não insistir na própria ideia de crise, assim. Porque o que está acontecendo, se tu bota aí que é desde, sei lá, 2008, pode ser um marco. Então, se nós estamos em 2015, já é uma boa quantidade de anos aí para ser uma crise, né? Crise é um negócio passageiro e episódico e que de um jeito ou de outro se resolve ou se quebra, mas passa, né? Então o que acontece é que a gente tem desafios econômicos, desafios políticos, uma série de coisas que não é fácil tu tocar um país. Então talvez o que deva se superar é justamente a ideia de crise e encarar que tem questões e não é sempre que as coisas vão bem. A Grécia está quebrada agora, não tem dinheiro para nada e tal, mas ela deu um grande avanço em termos de qualidade de vida desde que entrou para a União Europeia, né? Então isso tem que entrar na conta também. E nós ficamos por aqui encerrando mais um programa geral e a gente se encontra na próxima semana. Até lá.